conhecer toda a história da vida humana sobre a Terra. É muito louco a gente tentar entender isso. Analisar vestígios de um passado muito distante da gente. Os arqueólogos, de uma forma geral, acreditam que os primeiros humanos chegaram no Brasil e, consequentemente, aqui em Lagoa Santa, por volta de 12 mil anos. Os pesquisadores estão sempre em busca de uma verdade ou suposta verdade, e às vezes ela parece escapar. Mas é importante continuar tentando descobrir, nem que seja para chegar em um conhecimento aproximado. Cada um vai ter sua própria interpretação da pintura rupestre assim que chega no painel. A interpretação que se tem é que os abrigos eram utilizados predominantemente como cemitérios. Tô de boa. Há bilhões de anos, a Terra estava quase toda coberta pela água. É provável que nesse cenário tenham surgido os primeiros seres vivos, os micro-organismos. Longos períodos de temperaturas elevadas se alternavam com as eras glaciais. Com o tempo, a água recuou. Novos seres se originaram, como os dinossauros. Mas um asteroide atingiu a Terra. O impacto gerou aquecimento do planeta e um ar tóxico, matando esses grandes animais. A instabilidade do clima e da temperatura durou ainda longas eras. Novos seres surgiram, outros tantos desapareceram. Entre os que apareceram, teve um grupo em especial, o dos hominídeos. Da linhagem desses grandes primatas, o gênero Homo é o que nos interessa falar, porque é aí que começa a jornada humana de fato sobre a Terra. E é aí que começa a pré-história. A pré-história teve início há cerca de 2,5 milhões de anos, com o surgimento dos primeiros hominídeos do gênero Homo na África. Como eles passaram a produzir artefatos de pedra, esse período inicial é chamado de Paleolítico. Paleo, antigo. Lítico, pedra. Pedra antiga, ou ainda, pedra lascada. Ainda no Paleolítico, outras espécies do gênero Homo foram aparecendo. Entre elas, a única que existe até hoje e da qual a gente faz parte, a espécie Homo sapiens, que surgiu na África há mais ou menos 200 mil anos. Durante o longo período do Paleolítico, ocorreram ainda muitas alterações climáticas. Os hominídeos dominaram o fogo e dizem que muito provavelmente domesticaram até o lobo. Há mais ou menos 12 mil anos teve início o Neolítico, nova pedra, período caracterizado pelo uso da pedra polida. No Neolítico, além de novas grandes alterações climáticas, como o fim da era glacial, ocorreu a Revolução Agrícola, ou seja, alguns grupos humanos deixaram de ser apenas caçadores e coletores e passaram a praticar agricultura. Por isso, puderam se tornar sedentários. Eles também começaram a domesticar efetivamente os animais e a fundir metais, mesmo que de modo rudimentar. Esses processos não aconteceram de maneira igual em todos os lugares. E tem muita controvérsia quanto a datas, períodos intermediários e regiões. Mas todos esses processos ocorreram na pré-história. Um termo criado por historiadores que acreditavam que a história teria começado apenas com a criação da escrita em 3000 a.C. Então, tudo que vinha antes disso era pré-história. Hoje a gente sabe que essa periodização, entre outras coisas, tem um teor bem evolucionista. Na verdade, diferentes tipos de fontes podem trazer informação sobre a trajetória dos grupos humanos, não só as escritas. Além disso, as sociedades não se desenvolveram todas do mesmo jeito. Algumas desenvolveram a escrita antes, outras depois. Algumas nem desenvolveram, o que não faz delas pior nem melhor do que qualquer outra.
Cada grupo humano vive de acordo com suas próprias necessidades, mas o termo permanece como um marcador de tempo didático. E foi nesse período, então, chamado de pré-história, que os Homo sapiens chegaram ao continente americano. E como eles chegaram aqui? Por onde vieram? Quando vieram? A teoria mais aceita atualmente é que há cerca de 20 mil anos fazia muito frio na atual região da Sibéria, no leste da Ásia. Havia geleiras para todos os lados, mas o nível do mar estava bem mais baixo, deixando aparecer uma planície que formava uma ponte de terra, ligando a Ásia à América do Norte. Essa ponte de terra já desapareceu, mas se acredita que a região era uma espécie de refúgio ecológico, por onde passaram as populações siberianas e outras espécies animais. Acredita-se que é dessa população siberiana que vão nascer os povos ameríndios, após mutações genéticas ao longo de milhares de anos. Esses ameríndios se espalharam pela América do Norte e pela América do Sul. A hipótese mais aceita atualmente é que eles tenham descido rumo ao sul em pequenas embarcações por toda a costa e também pelos rios, continente adentro. Uma certeza é que chegaram em pontos dos atuais Chile, Peru, Belize, Brasil e Argentina. Arqueólogos mais conservadores acreditam que esses paleoíndios conseguiram chegar no território que hoje é o Brasil há pelo menos 12 mil anos. Os vestígios que comprovam isso estão em sua maioria na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Uma região que nessa época tinha um clima mais ameno, por ser uma região de formação calcária, apresentava muitos abrigos, lugares perfeitos para proteção nas horas de necessidade. Nesses locais foram encontrados restos de fogueira e de comida, material lítico e fósseis, indicando que eles faziam diferentes usos desses abrigos, como, por exemplo, sepultar seus mortos. Um dos mais importantes encontrado até hoje é o de uma mulher, Luzia, mas ela não estava propriamente enterrada. Na verdade, seu corpo foi encontrado desconectado e espalhado, sem qualquer tipo de enxoval funerário. Ela estava próxima a um sumidouro, uma espécie de bueiro natural para onde escorre a água e os sedimentos terra adentro. Segundo os pesquisadores, Luzia estava espalhada pelas camadas sedimentares que tinham entre 15 mil e 9 mil anos. Por isso, deu-se a idade média para ela de 11.500 anos. Não se sabe se Luzia caiu no local, que devia ser um grande barreiro na época, se foi deixada pelo seu grupo ou se a água e o barro levaram seu corpo em direção ao sumidouro. O que se sabe é que Luzia apresenta as mesmas características que dezenas de outros fósseis encontrados na região, os chamados Homens de Lagoa Santa, que têm idade média de mais de 9.600 anos. Durante muito tempo se acreditou que Luzia e seu povo poderiam ser descendentes de africanos ou aborígenes australianos, por causa do formato dos seus crânios. Mas análises recentes de DNA sugerem que eles estavam mais para ameríndios mesmo. A análise genética é claríssima. Os esqueletos analisados, os indivíduos analisados, têm uma afinidade genética absolutamente nativa americana ameríndia. Com uma única exceção, que foi apresentada no artigo da Science, que é o indivíduo sumidouro 5, escavado pelo Peter Lund, lá no século XIX, que apresenta um sinal marginal de associação com populações austroasiáticas, de 3%. Que é um sinal que ainda precisa ser confirmado, né? Mas mesmo que seja confirmado, ele não muda o fato de que a população de Lagoa Santa como um todo, majoritariamente, quase em sua totalidade, apresenta afinidades genéticas marcadamente ameríndias e não com populações de fora do continente. Por outro lado, os dados genéticos mostram que existe uma descontinuidade entre o povo de Lagoa Santa e as populações que ocupariam o Brasil Central e outras regiões do continente depois dos 9 mil anos atrás, né? Isso é algo que está de acordo com o que havia sido proposto pelo professor Walter Neves. Ele propõe essa substituição populacional, né? Em outras palavras, talvez simplificando, havia sido proposta a existência de esses dois componentes biológicos, pode ser dito de forma mais coloquial como duas migrações. A gente confirma a existência de duas migrações para a América do Sul. A questão é que a origem da diversidade populacional
que leva a essas duas populações, essas duas levas migratórias, ela tem origem na América do Norte e não fora do continente americano, como se havia proposto pelo modelo dos dois componentes biológicos principais. Pensando só nessa América antiga, né, do povo de Lagoa Santa, tem dois componentes. Um que está fortemente associado a populações da América do Norte de 12 mil anos atrás, que é a população Clovis, né? E uma leva que seria aquela ancestralidade, basicamente, das populações nativas americanas atuais. Essa análise de DNA não foi feita no fóssil de Luzia. E em setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, local em que o fóssil estava guardado. Apesar de ter sofrido avarias, o crânio vai ser reconstituído. Talvez, após a reconstituição, novas pesquisas possam ser realizadas. Mas a análise feita nos demais crânios de Lagoa Santa traz informações ainda mais valiosas. Há cerca de 10 e 9 mil anos, já havia uma certa densidade populacional na região. Homens e mulheres das mais variadas idades compartilhavam o mesmo espaço. Desenvolveram técnicas líticas que se reproduziram sem alteração por milhares de anos. Eles também conviveram com a megafauna, como os tigres dente de sabre e as preguiças gigantes. Além disso, desenvolveram complexos ritos funerários, mostrando respeito e preocupação com a morte. Os lagoasantenses tinham uma prática funerária extremamente sofisticada. E as últimas pesquisas, especialmente na Lapa do Santo, mostram isso. Desde sepultamentos onde os indivíduos eram fletidos, colocando pigmentos e objetos para acompanhar o morto, até a manipulação dos corpos. Pessoas eram colocadas de forma agachada, às vezes esperava a pessoa fazer todo o processo de decomposição cadavérica para depois desenterrá-la e quebrar todos os seus ossos e colocar em covas muito apertadas. Então os lagoasantenses, eles, ao que tudo indica, tinham essa questão de manipular os corpos dos mortos. Por algum motivo que não sabemos qual é, esses paleoíndios com crânios peculiares foram desaparecendo há cerca de 8 mil anos. Só não sabemos se foram morrendo ou se miscigenaram com outras levas de ameríndios mais atuais. Mas Lagoa Santa não é o único lugar do Brasil com importantes vestígios da pré-história. No estado do Piauí, existem mais de 1.000 sítios arqueológicos só no Parque Nacional Serra da Capivara, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Niede Guidon é a responsável pelo parque e faz parte do grupo dos chamados arqueólogos progressistas, que defendem uma ocupação para a América mais antiga, com várias levas migratórias para o continente americano em diferentes tempos. Atualmente nós temos a datação mais antiga que nós temos comprovada é de 110 mil anos. Né? Mas temos datações de 110 para cá, muitas, porque foram feitas muitas escavações, de maneira que nós temos uma quantidade muito grande de dados. E com as escavações permitiram a coleta de uma quantidade fantástica de material lítico, de pedra lascada, também cerâmica, além de ossos e outros vestígios orgânicos. Né? E essas datações mais antigas, as de 110 mil anos, são de restos de fogueira do que... Não, porque o carbono 14 só data até 60 mil anos, mas foi de sedimento de camadas habitadas onde tinha ferramentas líticas, esses sedimentos e blocos rochosos que foram aquecidos pelas fogueiras, que podem ser datados por termoluminescência e que permitem, então, essas datações mais antigas. Né? Para Niede, seria possível, inclusive, que esses grupos humanos tivessem vindo da Oceania ou até diretamente da África, já que o nível do mar era mais baixo há milhares de anos. Mas essas hipóteses de ocupação tão antiga das Américas e do uso de outras rotas que não o Estreito de Bering não são consenso no meio científico. Faltam maiores evidências. O mais intrigante é que alguns dos materiais líticos e restos de fogueira encontrados na região já receberam datações surpreendentes, cerca de 40 mil anos.
Então nós temos em camadas estratigráficas diferentes esses focos de fogueira. Houve uma época que alguns cientistas eles começaram a duvidar dessas fogueiras, colocando que eram fogueiras naturais, não fogueiras humanas. Só que para ter um incêndio natural, nós precisamos ter na mesma camada estratigráfica do solo e em outros pontos fora do abrigo. E nenhuma fogueira foi encontrada fora do abrigo. Todas elas estão concentradas aqui dentro do abrigo, do boqueirão, e em camadas estratigráficas diferentes. Isso demonstra que não tem como ser um incêndio natural. Além da estrutura dessa fogueira, os blocos ao redor e o carvão carbonizado no centro, em todas elas. Foram homens e mulheres que fizeram isso ou seria apenas ação da natureza? Enquanto rola todo um debate no meio acadêmico sobre isso, a gente pode conhecer as evidências que têm datações confirmadas e aceitas amplamente. Uma delas é a do crânio mais antigo encontrado na Serra da Capivara, Zuzu, que teria vivido há pelo menos 9.000 anos. Como em Lagoa Santa, na Serra da Capivara, os grupos humanos também se preocupavam com seus mortos. Eram comuns rituais de limpeza dos corpos antes do enterramento. Os sepultamentos eram feitos diretamente no solo, acompanhados ou não de materiais líticos ou adornos, feitos de rochas ou ossos de animais. Prática que vai aparecer em diferentes grupos indígenas posteriormente. Mas é importante ressaltar que foi apenas há cerca de 5.000 anos que alguns povos daqui passaram a desenvolver cerâmica e a produzir, por exemplo, urnas funerárias. Outro lance importante dos grupos que habitaram essa região é que, pelo jeito, eles gostavam de se comunicar. São centenas e centenas de rochas com pinturas rupestres, algumas de até 12.000 anos, que revelam um pouco do modo de vida desses grupos. São signos, né? O significado mesmo se perdeu. Mas acredita-se que essas figuras indiquem cenas de dança, caça, luta, sexo, colheita e até afeto. Ainda há muitas dúvidas e informações que precisam ser esclarecidas, mas tudo o que a gente viu aqui é o mais próximo que se consegue saber até agora sobre o que foi a nossa pré-história, pelo menos em parte da região Nordeste e Sudeste. Existem ainda muitos outros sítios arqueológicos distribuídos em todo o território brasileiro e muita pesquisa que precisa ser feita para elucidar os mistérios sobre o nosso passado. A história está em construção. Novos vestígios podem ser encontrados, novas técnicas podem ser desenvolvidas, confirmando ou desacreditando as informações. Mas mesmo sabendo que é um conhecimento aproximado, é importante tentar entender esse passado. A historiadora Laura de Mello e Souza disse a seguinte frase: "O conhecimento histórico humaniza no sentido mais amplo porque ajuda a enxergar os outros homens, a enfrentar a própria condição humana. Como essas pessoas que viveram aqui durante a nossa pré-história, a gente ama, dança, se organiza em grupos, luta pela sobrevivência, enterra os mortos com respeito e tenta se comunicar ou se expressar de alguma forma, seja pintando um muro, um papel ou uma rocha. Faz parte do que somos. Temos características individuais específicas, mas de modo geral, eu não sou diferente de você, você não é diferente dos seus antepassados, que não são diferentes de Zuzu ou do povo de Lagoa Santa. Apesar da distância no tempo e das condições materiais de cada período, tá todo mundo nessa mesma aventura humana muito louca sobre a Terra, e é todo mundo igual.